Olá, anos 70. Naquela época, uma lei, entre aspas, pegou no Brasil. Tudo aconteceu quando o jogador Gerson, uma das estrelas da seleção brasileira tricampeã do mundo, virou o garoto propaganda de uma marca de cigarro. No comercial, o craque disse a frase que veio a consolidar o que todos nós chamamos de Lei de Gerson. Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. O tempo passou e 40 anos depois, a famosa Lei de Gerson define a conduta de pessoas que procuram obter benefício próprio sem se importar com as questões da moralidade. Uma campanha nas redes sociais está chamando a atenção para o conhecido jeitinho brasileiro de tirar vantagem em pequenas ações do cotidiano. Por isso, o programa Assembleia Debate de hoje discute a corrupção no dia a dia com os nossos convidados. A socióloga Esther Solano, professora de Relações Internacionais da Unifesp, Luciana Fevorini, doutora em Psicologia Escolar e diretora do Colégio Equipe, e o doutor Sergei Cobra, advogado criminal. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Esther, o jeitinho brasileiro é algo que pode ser considerado normal ou é um desvirtuamento ético? Eu não sei se falaria talvez um desvirtuamento ético, porque tem muito a ver com a matriz cultural brasileira, né, e toda a sua herança histórica. Mas me parece que esse jeitinho brasileiro, né, que pode ser bem uma forma, enfim, criativa de resolver os problemas, deixa um caminho aberto para práticas corruptas, né? Então, qual é o limite? É muito difuso, né? O limite é muito tênue, o limite entre um jeitinho criativo e uma prática corrupta cotidiana. Então, acho que, enfim, deve ser tratado e deve ser entendido o que significa culturalmente, de fato, esse assunto. É difícil saber até onde o jeitinho brasileiro é apenas um jeitinho e tentar, com criatividade, jogo de cintura, encontrar uma solução para alguma coisa e a partir de onde aquilo se configura de fato um delito pequeno que seja, mas que seja ilícito. E a partir de onde uma prática social coletiva que legitima, né, práticas institucionais corruptas também. Então, é uma prática social, cultural, que está muito enraizada na sociedade brasileira, mas de uma forma também bastante visível, ela legitima práticas institucionais, estatais, né, corruptas, né, cotidianas, né? Então, acho que é uma questão que é difícil diferenciar, né? Por isso que tem que ser avaliado de uma forma contundente. O que significa, de fato? Simplesmente uma mera prática cultural é algo mais que deixa a porta aberta para práticas já muito sérias, né? Luciana, a mesma questão. O jeitinho brasileiro, ele pode ser considerado algo normal ou é um desvirtuamento ético? Olha, eu acho que a questão da igualdade, né, que a gente tem que pregar entre as pessoas, embora possa ser uma utopia, acho que a questão principal é que as igualdades de condições que as pessoas devem ter. Então, essa ideia de levar vantagem em detrimento de outro que então fica em desvantagem, eu acho que é um desvirtuamento ético, né? Acho que a gente tem que priorizar na educação, né, nos valores, né, das crianças, dos jovens e também dos adultos, a questão da igualdade de condições em que todos nós vivemos, né? Então, ao levar vantagem, você deixa outro em desvantagem. Então, eu acho que é um certo desvirtuamento ético, sim. Doutor Sergei, a mesma questão. O jeitinho brasileiro é normal ou é um desvirtuamento? Olha, eu me sinto privilegiado, Mauro, de estar aqui nesse programa, junto de duas ilustres professoras, né? Além de você, que eu já conheço há muito tempo, Esther, né, que é socióloga, e Luciana, que é psicóloga, que são as duas grandes bases do direito, sociologia e psicologia. Na verdade, eu gostaria de ser essas áreas, né? Como advogado criminal, é o sustentáculo da nossa profissão. E eu posso dizer claramente que as questões de limite que a Esther colocou, é claro que numa sociedade sempre se discute a questão ética. Falta ética na sociedade, falta valores, questões da família, morais, mas isso tudo são ideários de condições de educação, questões sociológicas, questões psicológicas. Mas quem dá o limite, o marco regulatório de uma nação, de uma sociedade, com sua democracia constituída, com seu Estado de Direito, é a justiça. Porque não existe outra forma de você determinar o que aquela sociedade deve ter em termos de comportamento se você não tiver o maior e mais importante poder de Estado delimitando, impondo com esse poder necessário para a sociedade os limites que ela deve ter. Você não pode exigir que a sociedade se transforme de uma hora para outra. É claro que questões culturais,
se fala muito que o Brasil é o país do jeitinho. Eu não concordo com isso. O Brasil é um país que ainda se ressente de uma justiça adequada, que realmente faça com que o brasileiro entenda que a impunidade não faz parte do nosso cotidiano. E não é aumento de pena, não, que muitos apregoam. Aliás, nós tivemos recentemente eleições em que muitos foram eleitos com base nessa questão de aumento de penas. Lá atrás, já os sociólogos, os antigos pensadores, todos que se debruçaram sobre o tema, sabem muito bem que mais importante que o tamanho da pena é a certeza da punição. Ou seja, o cidadão sabe que se ele fizer alguma coisa, alguma transgressão à lei, ele vai sofrer uma consequência. É dessa consciência que nós partimos para um patamar de convivência em sociedade. Culturalmente ou não, ele tem a obrigação de respeitar a norma. E esse é o ponto que é a minha contribuição aqui hoje para esse debate. Nós vamos trabalhar as questões culturais, nós vamos trabalhar as questões de educação, mas o marco regulatório é de uma justiça eficaz, porque essa mesma justiça que nós temos hoje corrobora as humilhações que nós temos no dia a dia com planos de saúde, com bancos, com situações em que o povo é humilhado e na hora da condenação a justiça diz que a empresa não pode pagar porque senão vai ter enriquecimento sem causa do cidadão. Ou seja, a cidadania é boicotada pela própria justiça. Se a justiça não funciona, o que vai funcionar no país? Qual é o exemplo que o cidadão vai ter para ter uma conduta ética? Então esse é o ponto que eu trago a contribuição no debate. A repórter Silvia Garcia foi às ruas para conversar com a população sobre a corrupção cotidiana. Acompanhe. Corrupção. Aí uma palavra que se ouve muito no Brasil. E não é à toa. Segundo pesquisa de 2012, realizada pelo Instituto Vox Populi, a corrupção é presente em maior evidência em países de terceiro mundo, onde a população é menos esclarecida. Mas calma, ela não é exclusividade apenas nossa, porque também não existe país com corrupção zero. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é responsável pelo desvio de mais de $1 trilhão por ano. Quando alguém, enfim, rouba alguma coisa que de repente não é dele, quando a pessoa, enfim, infringe a lei, a regra, né? Isso para mim é considerado corrupção. Corrupção é falta de caráter, roubo. Muito roubo. Corrupção é o ato de oferecer algo para obter vantagem. Ela é suficiente para causar instabilidades profundas em todos os níveis da sociedade. Saúde, segurança, habitação. E se engana quem acha que a corrupção só aparece na política. Interessante é saber que boa parte da população não acha que pequenas atitudes do dia a dia podem ser atos corruptos. Mas são. Furar uma fila no trânsito, por exemplo. TV pirata, com certeza. Pegar vaga de idoso sendo que é jovem. Sim, corrupção. É difícil até julgar esses grandes atos de corrupção, sendo que a gente vê que às vezes para na faixa de pedestre, fura o sinal vermelho, quer levar uma vantagem aqui, o famoso jeitinho brasileiro que deve ser coibido a todo momento. E tem mais. Não dar ou pedir nota fiscal. Não declarar imposto de renda. Tentar subornar o guarda com dinheiro. Falsificar carteira de estudante. Dar ou aceitar troco errado. Roubar TV a cabo. Comprar produtos falsificados. Se já praticou algumas destas ações, cuidado. Você está no rol dos corruptos do país. Sabendo que está errado, é corrupção também. Estima-se que a corrupção custe cerca de 72 bilhões de reais por ano ao Brasil. É mais do que se gasta com educação e quase o mesmo montante da saúde. A redução de 10% no nível de corrupção poderia aumentar em 50% a renda per capita do brasileiro em 25 anos. É cadeia, né? É cadeia. Cadeia. Doutor Sergei, o último a falar citou a questão da cadeia. O que falta é justamente, voltando àquele ponto, a certeza da punição. Não necessariamente cadeia, né? Que a população tem uma ideia muito, aliás, falou assim, corrupção, né? Não existe o crime de corrupção. Aliás, foi muito boa a matéria, muito didática para dizer que corrupção é uma palavra mais abrangente. Ali foi elencado uma série de crimes. Tem crimes ali, falsidade ideológica, corrupção ativa. Ali, aquelas denominações são crimes. Se eu salvo engano, todas elas são crimes ali. E esses crimes, esses não podem ficar impunes, porque são nesses crimes ou nestas corrupções diárias que o cidadão acaba encontrando essa impunidade.
Esse é o verdadeiro sentimento de impunidade que nós precisamos trabalhar na sociedade. Porque a gente tem dados estatísticos. Muito pior que os números financeiros são os números reais. Recentemente são dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Só 2% dos crimes de roubo no Estado de São Paulo são apurados. Significa o quê? 98% sequer chegam a ser apurados. Isso eu não estou falando como crítica nenhuma, isso é dado da Secretaria, admitido pela Secretaria. Portanto, é necessário que a gente possa investir na questão da polícia. Aqui se fala muito em questões de criminalidade, a polícia desestruturada. Você tem duas polícias no Estado que não se comunicam, não existe integração. Toda época de campanha se fala em integração policial. Isso não existe. Eu sou criminalista há quase 20 anos. Isso inventaram essa história de integrar a polícia civil e militar. Tem que ter uma polícia só e com um salário digno. Não trabalhando 3 dias e fazendo um dia de bico. Porque o policial militar, ele morre e mata no bico. Ele precisa ter essa formação. Enfim, o assunto, ele é abrangente, ele tem várias facetas. Mas o fundamental é o diagnóstico. E para mim, o diagnóstico é que se nós não melhorarmos o combate à impunidade, nós vamos enxugar gelo numa sociedade que é carente de justiça. Esther, aceitar... Sim, pois não, também, claro. Eu acho que nós temos uma falsa percepção entre a relação de cadeia e impunidade, né? Acho que vale a pena lembrar que o Brasil é um dos países com maior taxa de encarceramento do mundo e alguns estados, como o estado de São Paulo, está vivendo um verdadeiro fenômeno de encarceramento em massa, né? O que acontece com o encarceramento muito mal gestionado, né? Gerido muito mal, administrado muito mal, né? Então, nós temos uma taxa também, causada da Secretaria, do Fórum de Segurança Pública, uma taxa de 40% das pessoas encarceradas ainda esperando pelo julgamento, né? Aqueles preços eternamente provisórios. Eu acho que vale a pena trazer isso também à tona para o debate, né? Que tipo de impunidade estamos falando, que tipo de encarceramento, que tipo de justiça está sendo feita, porque de fato as cadeias estão lotadas, desumanamente lotadas, mas estão aí. Nós temos agora o problema em Santa Catarina, por exemplo, com as reivindicações dos presos, a violência, etc., né? Então, enfim, refletamos um pouco sobre isso também, né? O que significa impunidade, uma impunidade que tem que ser uma punitividade bem administrada pelo Estado. Você tocou num tema muito importante, e o pior é que as cadeias estão com índices abarrotados, e Esther, é bom que você saiba, tem pouco preso ainda, tem muito mais foragidos, tem muito mais população fora que poderia. Se eu acabei de dar o exemplo do 2%, 98% de pessoas cometem crimes e ficam impunes. E você colocou muito bem, vários que estão presos deveriam não estar. Então, esta noção de que a prisão resolve tudo, a necessária certeza da punição é aquela efetividade que o cidadão cometeu alguma coisa leve, um delito de menor potencial ofensivo. A lei é boa, gente. A lei não é ruim no Brasil. Isso é feito para ganhar eleição. Dizer que a lei é fraca, que a lei é pequena, não é isso. O problema é que ela não chega a ser colocada em prática. Então, nós tivemos dados, e outra, um dos aspectos importantes numa sociedade, você mede o grau de civilização como você trata a pessoa que errou. Isso é um erro. Quem está nos assistindo agora não gosta de advogado, não gosta de defesa, não gosta que fale nem de preso, porque ninguém quer ser assaltado, ninguém quer ser vítima. Eu também sou cidadão, também não quero. Mas você mede a evolução de uma sociedade pela capacidade de você dar o melhor para aquele que é o pior. Não o inverso. Sabe por quê? Porque senão vai chegar um tempo que nem o cidadão de bem vai ter direito à sua defesa. Ele vai ser linchado como foi aquela mulher no Guarujá, porque ela estava carregando uma Bíblia. E eles acharam que o livro era preto, era um livro de magia. E ela foi linchada na rua. E ela não tinha absolutamente nada a ver com o fato. E é importante essa questão dos direitos humanos nesse aspecto. Nós tivemos uma denúncia aqui de um desembargador em São Paulo, Luiz Pantaleão, que é um dos decanos do Tribunal de Justiça, que há mais de 20 anos você não tinha juiz corregedor titular da vara de execuções. Sabe o que é vara de execuções? É o juiz que cuida de preso, que ele tem que ir lá na cadeia, ele tem que olhar o preso, saber quem que pode progredir, quem não deve estar aqui, quem é perigoso para poder tirar. Sabe o que acontece? A escola do crime. As cadeias hoje são verdadeiras manutenções do crime organizado. Nós estamos aqui conversando agora, pediram para a gente desligar o celular antes do programa. Não pode atrapalhar. Está todo mundo usando o celular na cadeia agora, Mauro. Está todo mundo fazendo crime. E fica essa história de que alguém entrou com o celular. Quem que entrou? Obviamente é culpa da cadeia, é culpa da fiscalização.
Você está no programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje, corrupção no dia a dia. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje, a corrupção cotidiana. Luciana, por onde passa a conscientização das crianças em relação ao respeito às leis, em relação ao respeito às normas? Começa na família, é papel da escola, evidentemente. Você, como diretora de escola, como é que avalia essa questão? Olha, sem dúvida essa questão dos valores, do respeito às regras é um trabalho conjunto, né, de família e de escola. A escola é um espaço público, né? Então a criança entra na escola para ser formada para a cidadania, para a vida pública. Portanto, as regras da escola são diferentes da regra da família, né? E a criança precisa entender que é um espaço diferente, que as regras são diferentes e que na escola todos os alunos têm que ter condições de igualdade, né? Eles podem ter atenção diferenciada, pode ter um trabalho diferenciado em um determinado momento, mas todos eles estão na mesma condição, todos eles têm os mesmos direitos enquanto alunos daquela escola, né? Então, acho que esse é um trabalho importante e a primeira diferenciação que se tem é da família, em que as regras podem ser diferentes. Em que momento a criança começa a ter a noção da regra, de que existe uma norma ali a ser seguida e que não pode sair do caminho? Olha, desde pequena a criança já tem uma noção da regra, mas uma criança bem pequena, de 2 e 3 anos, ela não compreende o sentido das regras e ela obedece por respeito, né, aos adultos, por querer, né, por medo, por vontade de corresponder às expectativas, mas muitas vezes ela pensa em que segue, mas não segue, ela é quase uma imitação, né, do que é pedido. Um pouco mais velha, ela vai tendo a noção da regra, como é que as regras funcionam, mas elas são imutáveis. As regras não podem ser modificadas, porque isso elas respeitam a regra pela regra. Só mais velhas, assim, entrando já com 11, 12 anos, é que elas começam a entender o sentido das regras e aí percebem que se você tem um determinado sentido, a regra até pode ser modificada desde que o princípio que esteja por trás dela seja mantido, né? Então, esse é um trabalho que está aí no desenvolvimento da criança, né? A concepção de regra muda conforme a faixa etária em que ela está. De qualquer maneira, na escola, é sempre importante a gente trabalhar com essa noção do coletivo, da condição de igualdade entre elas, e o que é legal, não é legal para o grupo, né? Poder discutir mesmo com as crianças de educação infantil. Por que não é bacana bater no colega quando ele te desagrada, né? Por que esse tipo de brincadeira é mais perigoso que esse, então a professora não permite que faça, né? A regra cuja elaboração ela é compartilhada, ela é conversada entre as partes envolvidas, ela é mais bem respeitada do que a regra unilateral? Olha, eu acho que, em geral, sim, mas porque quando ela é acordada coletivamente, todos eles participaram do processo de decisão e de construção da regra, então está mais presente o princípio por trás. Mas mesmo uma regra unilateral, quando ela é explicada, ela tende a ser respeitada, né, no princípio. E quando ela parece injusta, né, muitas vezes os alunos até propõem uma alteração que é possível, porque eles pensaram de um jeito que os adultos ou um professor não podia ter pensado, mas o princípio está mantido, então a gente pode fazer diferente, né? Mauro, eu posso fazer uma pergunta para a doutora? Claro. Porque eu tenho um sentimento muito importante com relação à educação, e obviamente eu falei, todo advogado criminal é um pouco psicólogo, viu? A gente tem essa tendência. E não é criticar a população como um todo, porque, na verdade, quando a gente fala em voto, a gente sempre fala que a pessoa também tem que ter consciência, né? Então, o cidadão, às vezes, critica a questão do corrupto, mas, às vezes, ele também não tem uma conduta ética. Então, ele tem que projetar, no momento em que ele faz esse gesto eleitoral, ele tem que pensar também. Porque ele fala, não, eu também gostaria de ser corrupto, eu também queria ser que nem o corrupto. Então, aí você não muda a sociedade. No plano da educação, eu percebo que, às vezes, a liberdade hoje eu não sou moralista, não. Gostaria de ouvi-la sobre esse aspecto, a Esther também. A liberdade me parece que interessa mais a quem dá do que a quem recebe, porque a criança, no plano moral, o juiz, a
A formação é o pai e a mãe. E a escola, eu sou professor, fui professor de faculdade há alguns anos, eu percebia muito a dificuldade da direção da faculdade com pais e mães que iam se insurgir contra as punições e contra as regras da escola como se o filho fosse um coitado. E não tinham noção de que o filho realmente precisava ser reprimido. Isso era muito comum acontecer. Eu te pergunto, isso acontece no dia a dia? Não estou dizendo especificamente no colégio que você administra, mas eu tenho a impressão que falta noção da família, da estrutura, da educação. Criar filho é um negócio muito difícil. Senão você vai criar um cidadão que no futuro vai ser o corrupto. Né? E só mais uma coisinha, esses pais que se insurgiam, pais de gente grande, digamos assim, de universitário. Eu estou falando de colégios, de faculdades, de pessoas com poder aquisitivo alto. Não que isso determine nada com relação ao aspecto moral. Mas o fato de serem pessoas adultas, não são crianças. Mas pessoas que têm mais acessos, né? Acessos à comunicação, acessos a livros, né? A condições de você entender um processo. E isso me deixa muito preocupado, porque essas gerações que falam que o futuro do Brasil são crianças que são criadas sem limites, sem nenhuma noção ética e que às vezes o colégio não consegue corrigir, né? Na verdade, acho que assim, como muitas vezes a insurgência, né, da família contra a escola é porque não percebe que a escola é um outro espaço e que a escola vai pensar de maneira diferente do que a família pode pensar, né? Então, às vezes, uma punição que a escola dê, o pai pessoalmente não daria, mas ele tem que entender que às vezes é uma referência não só para aquela pessoa que está sendo punida, mas para todo o grupo, né, que se envolveu numa determinada situação, né, então esse olhar coletivo a escola também tem que trabalhar com as famílias, né. Num certo sentido eu acredito que se não há um compartilhamento de mesmos valores e mesmos ideais, não é possível fazer um trabalho ético, íntegro com jovens e crianças. Eu acho que se a família pensar de um jeito e a escola pensar de outro, as coisas não vão dar certo, né? Então, acho que o ideal é sempre a família e a escola conversarem para se tem essa questão dos valores mesmos em comum, né? Porque muitas vezes tem esse tipo de diferenciação, mas quando você explica o princípio, algumas famílias entendem, né? Olha, esse é o seu ponto de vista, eu entendo, né? Sei lá, por exemplo, uma coisa boba, o aluno chega atrasado, então a gente pede para que entrem todos às X horas, né? Todos os atrasados entram juntos a tal hora. O menino pode pensar, mas eu vou perder mais aula esperando todo mundo chegar, né? Mas ele está pensando do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo do professor cada um entrar em determinado horário atrapalha muito mais do que se todos entrarem juntos, né? Então, às vezes, uma regra que é simples assim, ela é pensada do ponto de vista individual, completamente compreensível, né? Que, puxa, se eu cheguei 5 minutos atrasado, tenho que esperar mais 10 minutos, perdi mais aula. Mas se você pensar do ponto de vista coletivo, você consegue entender, né? Então, são essas questões que muitas vezes a escola e a família têm que trabalhar juntas. É a lógica do coletivo. Exato, a lógica do coletivo que tem que prevalecer, né? Dentro da escola, é claro. A noção do bem comum. Exato. A noção moral, a gente volta ao começo do programa, a noção ética, né? No fundo, às vezes a família precisa ir para a escola, né? Não só a criança, precisa mandar os pais para a escola, eles entenderem o conceito de sociedade. Né? Sua avaliação, Esther? Eu acho que o debate tem que ir um pouco além, né? Não só família e escola. Fatores culturais, fatores sociais são muito importantes. Nós falamos, inclusive, antes, a questão, por exemplo, do desrespeito à norma, ele surge muitas vezes porque a norma se vê como desigual, né? A norma não é igual para todos, a norma surge de um monopólio de poder e de um monopólio que, no fundo, estrutura uma desigualdade muito, enfim, muito evidente que está aqui no Brasil, né? Então, se você pensa, por exemplo, o brasileiro desrespeita a norma, mas talvez essa norma, inclusive, seja até nociva para ele, né? O brasileiro desrespeita a instituição, o Estado, mas em muitos lugares do país, em muitos momentos da sociedade e da vida brasileira, o Estado, as suas figuras não estão presentes, não? O Estado é omisso, o Estado é ausente, o Estado é negligente. Então, muitas vezes, de uma forma também, como uma herança cultural, o cidadão ele tem que atuar de uma forma paralela, independente do Estado, porque esse Estado não está aí para ele. Essa norma não é redigida para ele, foi redigida de enfim, surgiu de um determinado poder
mas não é pensada justamente para essa coletividade, é pensada por um conjunto de indivíduos que não colocam a norma pensando justamente nesse bem comum coletivo, social. Então, acho que essa questão da desigualdade, né, do Estado omisso, negligente, de um poder que muitas vezes é ausente da vida do cidadão, que desrespeita a vida do cidadão, tem como contrapartida justamente isso, né, o desrespeito do cidadão à norma, uma norma que não é feita para ele também. É muito interessante, o enfoque foi o que eu tinha abordado no bloco passado, né? O próprio Estado milita contra a cidadania. Sem dúvida. E quando esse Estado exige um comportamento normativo do cidadão, não é que, assim, complementando, não estou discordando, mas não é que não seja feita, é que quando o legislador legisla, ele imagina uma sociedade que funcione. Se as instituições não respeitam a própria norma, você sabe que o maior litigante do judiciário no Brasil é o próprio Estado. O maior litigante na justiça é o Estado tentando dar um jeitinho para não pagar as contas dele. O Estado que eu falo é município, União e os estados da federação. Então, portanto, este Estado que avilta o cidadão, que faz com que ele fique em condições sociais terríveis, acaba exigindo dele um comportamento ético. É por isso que eu volto a dizer, o marco regulatório é a justiça e as instituições funcionando. São homens e mulheres que estão lá, mas as instituições não devem transpassar as questões éticas. Que comparação, que analogia a gente pode fazer, naquela questão ainda da impunidade que o doutor Sergei destacou, lá atrás, na Revolução Francesa, na democracia francesa, quando nobres, quando o clero e a população eram punidos de maneira diferentes pelo mesmo crime. Dá para fazer uma comparação com uma realidade que não é a nossa? Eu acho que aquela mesma ideia da desigualdade da norma, né? A norma que não é pensada para todo mundo e a norma que é vista como uma ferramenta que perpetua a desigualdade. Eu acho que muitos brasileiros têm essa noção da norma, têm essa noção do papel do Estado, o papel do Estado que reproduz uma desigualdade que vai se carregando por séculos, né? Eu acho que nós temos muito também aquela noção do Estado que tem que lutar contra a corrupção, que tem que lutar contra o crime, mas do ponto de vista punitivo, né? Esquecemos sempre aquela visão abrangente, cultural, social, né, do crime, da infração da lei. Então, por exemplo, agora, o debate sobre a maioridade penal, né? Muitos candidatos, né, acho que você comentou isso antes, muitos candidatos têm forjado sua candidatura em base a isso, inclusive o próprio Alckmin, né, que ele já falou muito sobre a redução da maioridade, né? Então, esse assunto do Estado que vê o combate à corrupção, o combate à infração da lei, o combate ao crime, simplesmente que é uma percepção punitiva, é muito errado, né? Vamos conversar sobre questões muito mais amplas, né? Sobre questões sociais, culturais, sobre questões que estão no fundo da estrutura social brasileira. Esquecemos sempre isso e não podemos. Vamos conversar, mas nós não podemos parar para resolver os problemas sociais. Nós temos que trocar o pneu com o carro andando. Nós temos que fazer com que as normas sejam cumpridas, sejam elas boas ou ruins, para poder ter um cerne social eficaz e, ao mesmo tempo, tentar resolver os problemas sociais. Você indicou muito bem uma questão que é essa fúria legislativa. Todo no Brasil se resolve por leis. Aí sim você tocou num ponto de inadequação importante. Quando aquela boate pegou fogo lá em Rio Grande do Sul, houve quem propôs, o governador do Rio Grande do Sul falou que tem que ter uma lei específica federal contra incêndios em boates. Isso é quase que ridículo, né? Imagina se vai ter uma lei específica federal para isso, para dizer para a sociedade, para mostrar que está se fazendo alguma coisa. Então esse debate da redução da maioridade é a mesma coisa. Esta fúria legislativa encontra respaldo na sociedade, esse que é o problema. Nós temos que conscientizar o cidadão de que ele precisa entender que esse discurso do medo, tem até bancada da bala. Eu não entendo esse negócio de bancada da bala para mim é brincadeira, né? Como é que pode ter uma bancada que dá tiro, é isso? O cidadão compra esta história de que a polícia, a prisão, sendo que ele não tem minimamente ideia de como funciona a sociedade. Você tem toda a razão. Você tem que trabalhar a sociedade como uma inspiração maior. Mas se as instituições não funcionarem, a gente não vai partir para lugar nenhum. Luciana, dentro da escola, qual é o ilícito mais comum? Colar na prova? Começa por aí? Colar na prova, furar a fila da cantina, entrar atrasado numa atividade e
e o adulto não percebeu, né? Nem o professor, nem sei lá, o funcionário responsável. Acho que são dá um jeitinho algumas coisas que entrar ali na acontecem atividade sem ser percebido. Isso, algumas coisas que acontecem na escola, assim, né? Tem punição? Tem punição. A prova é a própria nota, né? Que fica invalidada, né? A fila da cantina é uma grande discussão, porque como eles se mostram em desigualdades, né? E aí é uma discussão entre eles, né? Puxa, por que você faz isso e outro não? E tem o furar descaradamente e o furar com jeito, né? Um amigo, vai lá e compra para mim. Né? O colar na prova pode representar uma tendência a algum tipo de comportamento futuro ou é uma situação ali, um subterfúgio para se resolver uma situação? Eu não estudei, enfim, esqueci que tinha prova, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que assim, a grande preocupação que a escola tem que ter é com o aprendizado, né? E o aluno, e a gente tem que transmitir isso também para o aluno. Então, assim, se ele cola na prova para ter nota, ele tem a nota, mas ele aprendeu? Ou, se o professor descobriu, ele não tem a nota. Eu digo assim, se o colar na prova é um caminho para, só para fechar esse raciocínio, se é um caminho para lá na frente, numa fase mais adulta, sei lá, essa pessoa subornar, por exemplo, um guarda de trânsito que vai querer aplicar uma multa. Eu não faria esse tipo de previsão, assim. Eu acho que eles estão ali para aprender, às vezes eles aprendem errando, às vezes ter feito alguma coisa desse tipo faz com que ele nunca mais venha fazer. Então, eu acho que eu como educadora, né, eu não acredito que as pessoas estejam fadadas começou colando, agora vai subornar, vai fazer um político corrupto. Não, eu acredito que as coisas... Tomar cuidado para a gente não criminalizar as condutas na escola, hein? Senão daqui a pouco nós vamos criar um tipo penal. A vantagem da democracia, e não tem outra forma melhor de trabalhar esses temas, você citou a Revolução Francesa, você citou os tempos lá atrás. Naquela época, Napoleão cortava a língua dos advogados. Verdade. Né? Então, existiam desigualdades, mas também não tinha como reclamar. O problema é que agora nós temos uma democracia que às vezes é travestida de um Estado de Direito. Ou seja, as possibilidades existem, mas a eficácia ela é esbarrada na corrupção, no jeitinho, na falta de diagnóstico, e a própria sociedade acaba comprando esse discurso e acaba ficando perdida. Por isso que eu dei o exemplo aqui do linchamento em praça pública, que é o justiçamento. Ou seja, se nós não temos condições de ter uma justiça, nós vamos fazer pelas próprias mãos. Você está na TV Alesp, o programa Assembleia Debate hoje fala de corrupção no dia a dia. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje aqui, a corrupção no dia a dia. Esther, a impunidade, ela pode fazer com que as pessoas, de fato honestas, cumpridoras dos deveres, que não furam fila, que não estacionam em vaga de portador de deficiência, elas se sintam ou passem até a ser consideradas, essas pessoas, como subcidadãs, uma categoria abaixo, porque ela vai ser a diferente, digamos assim. Sim. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que está no centro do debate sobre as instituições brasileiras, que é justamente esse descrédito no sistema de justiça, né? Quando a pessoa começa a ter um desencantamento com o sistema de justiça, se vê desprotegida perante a sociedade, perante o Estado, e ela começa a desacreditar. Eu me lembro de uma pesquisa que recentemente fez a FGV, né, sobre as instituições e a confiança nelas. O índice de confiança na justiça era muito baixo, né, assim como o índice de confiança nas polícias, por exemplo. Então, aí você tem duas instituições, instituição policial e instituição de justiça, que são os dois pilares um pouco que fundamentam aquele sentimento de segurança do cidadão, que são duas instituições totalmente desacreditadas, né? E aí começam os episódios muito graves, como nós temos, como os episódios que nós falamos do linchamento, sentimento de justiça com a própria mão, estou desprotegido, então eu começo todo tipo de comportamento, não só corrupto como criminoso, né? Como o linchamento coletivo, por exemplo. Então, acho que essa ideia de recuperar o crédito na justiça, recuperar a confiança no sistema de justiça, a confiança num Estado que realmente tem essa capacidade para gerir uma justiça igual, equitativa para todo mundo, importantíssima. Doutor Sergei, nós
temos muitas leis, boas leis, e que não são cumpridas ou por falta de consciência em relação a seguir as regras ou por falta de fiscalização. Este excesso de leis também pode criar um emaranhado a ponto de incentivar a corrupção? Olha, incentivar na verdade, esses pequenos ilícitos do dia a dia? Esse cipoal normativo, esse emaranhado, essa palavra que isso já existe, justamente por conta dessa fúria legislativa e porque você tem como uma vontade de dar uma resposta para a sociedade. Toda vez que tem um episódio, a lei dos crimes hediondos surgiu em comoção daquela morte daquela menina, filha lá da Glória Pérez, por pressão, na época, de toda a sociedade, da TV Globo, e não estou criticando não, tinha que fazer pressão mesmo, porque a sociedade fica desesperada. Criaram a lei dos crimes hediondos, que 10 anos depois, não me lembro exatamente quanto tempo, teve que ser revista. Então todo mundo que ficou naquele vacácio acabou sendo beneficiado, os assassinos. O que se pretendeu aumentar acabou beneficiando assassinos naquele período em que se reformou a lei, porque ela era inconstitucional no aspecto. Tem um filósofo, já que você falou da França, francês, Anatole France, que ele tem uma frase que é lapidar, na minha visão. Eu não temeria as más leis se ela fosse aplicada por bons juízes. A lei é morta. O magistrado, a sociedade que o elege para cumprir essa tarefa tão importante é vivo. E essa é a grande vantagem que ele leva sobre ela. Então, conteúdo normativo nós temos para todos os gostos. A aplicação do ideário de justiça, que aliás é um conceito também fundamental, que envolve sociologia, psicologia, filosofia, que é o conceito do direito, essa é uma missão mais importante. Por isso que eu volto ao centro do debate. Na minha visão, a única forma objetiva de nós construirmos uma sociedade é com o nosso marco regulatório de um poder que, repito, na minha visão é o mais importante de uma sociedade, que é o poder judiciário, é o poder de justiça. Porque tudo deságua lá. O jeitinho da fila, que pode ter uma briga, e a briga tem uma lesão corporal. O banco que distrata o cliente, que deixa nas filas, que desliga o ar-condicionado para ninguém usar o serviço, os planos de saúde, as operadoras de telefonia que distratam, e o judiciário não tem uma postura contundente com relação a tudo isso. Então, se nós não tivermos a consciência de que tem que ter uma reforma estrutural também no judiciário, nesse aspecto de qualidade do judiciário, qualidade das decisões. Que força tem a sociedade nisso, doutor? Tem muita força. Nós tivemos recentemente a reforma do Poder Judiciário estrutural. Já foi um avanço, foi criado o Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar magistrado, porque magistrado não tinha controle social. O juiz controla o político executivo e o legislativo controla o executivo, que por sua vez controla um ou outro, e o judiciário não tinha forma de controle. Você não processava um juiz. Hoje você tem um Conselho Nacional de Justiça, que estava muito bem no começo, só que agora, como eu disse, instituições existem, mas são compostas de homens e mulheres. O Conselho Nacional de Justiça deu uns passos para trás ultimamente. Não tem a mesma contundência do passado. Nós precisamos continuar fiscalizando, mas não só se o juiz é ético, se o juiz não é corrupto, mas se ele tem produção, se ele realmente produz adequadamente, qual o número do tamanho do judiciário que a gente precisa, os advogados que são dioturnamente destratados na sua condição básica, a vontade política do Poder Judiciário de tirar o direito do cidadão de ter justiça, tirar os recursos culpando a advocacia pela crise do judiciário, que é culpa deles mesmos. Então o debate, como diz a Esther e a Luciana, e você, Mauro, pontuou bem, ele é muito amplo. Mas o que tem que ser feito? Começar a fazer o óbvio, e o óbvio é exercer cada qual o seu papel de forma ética também. Luciana, faltam ações, campanhas anticorrupção, como é que as escolas podem colaborar nessa parte? Eu acho que a gente tem que... a escola, o conteúdo que ela tem que ensinar tem que estar associado ao dia a dia, né? É muito comum os alunos, diante de casos, né, que acontecem, que estão na mídia, perguntarem a opinião dos professores, pedirem para entender melhor determinado assunto. Então, agora na escola, por exemplo, os alunos pediram para que explicassem para eles o coeficiente eleitoral. Por que
vota no Tiririca e elege uma pessoa que tem bem menos votos do que uma outra pessoa de um outro partido que tem bem mais votos do que eles. Então, eles começaram a se debruçar com essa questão, né? E pediram para a escola explicar isso, por que isso acontece, né? Então, a gente primeiro a gente fez uma votação, simulação de votação na escola, antes da aula, para saber o que acontecia. Aí nem foi o mais votado, mas o Tiririca estava lá entre um dos deputados com mais votos. E aí o professor de geografia deu uma aula sobre o coeficiente eleitoral, né? Então, o que explica, né, esse fenômeno. E acho que aí foi uma aula esclarecedora e talvez se a gente repetisse a votação, né, pudesse ser diferente, né, assim, nesse sentido. Tem temas essenciais, reforma eleitoral, todo mundo fala, reforma tributária, talvez a sociedade pudesse se manifestar e pelas instituições civis constituídas, nós tivemos os levantes, né, de junho. A única coisa que passou lá foi a questão do Ministério Público. A sociedade comprou a história que o Ministério Público tem que investigar, o que é uma grande bobagem. O Ministério Público tem que fazer o trabalho dele, enquanto fiscal da lei, e na justiça. Não tem nada que presidir inquérito policial. Só isso foi derrubado no levante de junho. Cadê a reforma tributária? Reforma eleitoral, cláusula de barreira, voto livre. Voto é um ato de amor. Precisa parar de obrigar o cidadão a ir lá votar. Tem que ser voto facultativo. Isso vai impedir os tiriricas da vida. Nada contra o Tiririca, especialmente, ou tudo contra, né, ao que ele representa. Isso tudo são debates que a gente usa na televisão, os políticos falam, a gente faz, né, as questões, mas na hora H a gente não consegue concretizar. Esse é o grande desafio nosso enquanto sociedade, pontuar. O que nós realmente temos que transformar? Não se trata de eleger fulano ou cicrano, se trata de pontuar quais são os assuntos. E isso a escola também faz, né? Mas eu queria também dizer que a lei da ficha limpa, por exemplo, foi uma organização da sociedade, né? Sim, partiu da sociedade, mas a ficha limpa encontra barreiras aonde? No próprio judiciário, que às vezes faz uma interpretação muito burocrática. O problema é a burocracia da interpretação da norma. Esther, quanto que o Brasil perde com essas pequenas ilicitudes do dia a dia do ponto de vista moral? Perde muito do ponto de vista moral, porque no fundo é uma legitimação para um cenário, para um patamar de grandes corrupções, né? Então acho que perde-se muito do ponto de vista cultural, perde-se muito do ponto de vista moral por essa legitimidade, né? Então acho que nós temos que nos educar continuamente, né? Estamos falando aqui da escola, mas ao fundo o indivíduo, o sujeito, o cidadão, ele permanece sempre numa contínua educação perpétua, né? Então, o indivíduo sai da escola, mas ele precisa de uma educação permanente. Então, de aí, por exemplo, a importância de nós termos figuras educativas, né? O Poder Judiciário, por exemplo, o Estado, as grandes figuras do Estado, gestores políticos, né? Figuras de importância cultural, intelectual. Todos nós, no fundo, temos um papel educativo não só na nossa pequena área familiar, na nossa escola, na universidade, mas no nosso entorno social e cultural também. Então, acho que cada um de nós, como cidadão, tem que aprender isso, a se educar, né, de uma forma também contínua, permanente, e a educar aos outros também. Eu acho que o cidadão tem que estar em perpétua e constante educação, porque se nós quebrarmos esse projeto educativo permanente, aí o país perde muito de forma cultural e social. Olha, gente, o tempo do programa está acabando. Eu vou pedir a atenção de vocês aqui para a conclusão de cada um sobre o nosso tema. Bem brevemente, eu vou voltar 27 anos no tempo. Tem uma música de Reginaldo Rossi, 1987, época da Constituinte, chamada Jeitinho Brasileiro. E que diz assim: estou contente e estou feliz, estou no meu mais alto astral, feliz por viver no Brasil, terra do sol e de carnaval. É tão gostoso esse país de clima quente tropical, mulher bonita é por aqui, de Clodovil ou fio dental. Você sai um pouquinho da linha da razão, da moral, sempre se dá um jeitinho. Aqui isso é coisa tão normal. Dom Pedro disse: eu fico aqui, mesmo adorando Portugal, Constituinte está aí, deixando todo mundo igual. Que lição que dá para tirar dessa letra de Reginaldo Rossi, Esther? Eu acho
Uma lição fundamental, o país, concordo que o Brasil, que é meu país, meu lar de adoção, é um país sensacional, mas que tem gravíssimos problemas que são muitas vezes puxados embaixo do tapete. Sou muito crítica com isso. O Brasil não se enfrentou a seus problemas, não se enfrentou a discutir o que significa o jeitinho, a discutir o que significa a sua desigualdade, sua norma, sua construção social. Então, eu acho que o principal, o primeiro ponto a levar em consideração é isso. Vamos discutir, não vamos puxar para um canto, vamos ter a coragem de enfrentar esses problemas cotidianos. Bem objetivamente, doutor Sergei, o que é que te chama a atenção se você sai um pouquinho da linha da razão, da moral, sempre se dá um jeitinho, aqui isso é coisa tão normal? Tem músicas muito piores hoje, né? Essa aí até que pelo menos tem alguma rima, né? Porque tem coisa muito pior hoje que exalta justamente questões antimorais, questões imorais. E eu não sou daqueles que comungam da ideia de muito pessimismo, que o Brasil não tem jeito. Eu acho isso péssimo. Que tem que começar lá atrás, tem que começar tudo de novo. Não existe. A sociedade foi feita assim. Nós temos muitas vantagens de uma mixigenação, de um povo diferenciado, talvez uma riqueza cultural, de várias nações. Talvez o que você falou da criatividade, né, que a gente possa ter, a Esther também, a Luciana mencionou, isso tudo compõe um jeito brasileiro muito interessante, muito legal. Isso tem repercussão lá fora, do ponto de vista moral, na parte positiva. Agora, eu volto a dizer, moral, ética, são valores inestimáveis para uma sociedade. Mas quem dá o marco regulatório de tudo isso é o Estado, através do único poder que não pode falhar, que é a justiça. Para sua conclusão, Luciana, qual a lição que dá para tirar dessa letra? Eu acho que ela até é um pouco ambígua, né? Porque você pode, a partir daí, ser imoral, né? Então você falta com a moral, ou você pode, diante de uma situação muito adversa, inclusive em situação em que o Estado não te garante o seu direito, você se virar, né? Esse jeitinho acaba, né, no jeito que está na música, né, ele tem esse jeito ambíguo, tanto da questão de tomar vantagem, né, ou numa outra situação em que você não tem mesmo igualdade de condição, você se vira, né, você dá um jeito para sobreviver, para ser criativo, para ser feliz, mesmo vivendo numa situação adversa, né? Eu acho que a letra tem uma ambiguidade interessante. Quero agradecer a presença de todos nesse programa Assembleia Debate, Luciana, Esther, doutor Sergei. Hoje nós falamos aqui sobre as pequenas corrupções, os atos ilícitos no dia a dia das pessoas. Eu quero agradecer também a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tema. Tchau.